Bom dia, pessoal. Hoje vai ser a última monitoria antes da terceira avaliação, que será sobre o tecido muscular. Esse tecido bastante importante no nosso organismo. O tecido muscular, ele faz parte dos 4 tipos básicos de tecido humano, que é caracterizado pela sua contratilidade, ou seja, pela capacidade de se contrair, segundo alguns estímulos claros e utilizando o ATP, adenosina trifosfato. Molécula essa responsável pelo armazenamento de energia nas suas ligações químicas. No tecido muscular, apresentam fibras musculares, que é responsável pela realização de contração muscular. A sua origem é a partir da mesoderme, a mesoderme que vai dar origem ao tecido muscular propriamente dito. Voltando lá no primeiro e segundo período, foi muito enfatizado a endoderme e a ectoderme, e não a mesoderme, porque são 3 folhetos embrionários, ecto, endo e meso. Uma mesoderme é responsável pelo tecido muscular. Alguns animais não possuem esse tipo de folheto. Também nesse tecido apresentam miofilamentos, actina e miosina, proteínas essas que realizam a contração muscular. Também utiliza o ATP, como foi citado anteriormente, a fosfocreatina e cálcio para a contração muscular. E caso falte o oxigênio para esse processo, produz o ácido lático. O excesso desse ácido causa câimbras nas pernas, nas mãos também e também no braço. Tipos de tecido muscular é dividido em 3: tecido muscular esquelético, cardíaco e o liso. 3 tipos de tecido muscular: músculo estriado cardíaco, que possui células uni ou binucleadas, núcleo central com estriações no citoplasma e presença de disco intercalar. Músculo estriado esquelético apresenta células nucleadas, núcleo periférico com estriações no citoplasma. E também o músculo liso, diferente dos outros, possui células fusiformes, núcleo único e central e sem estriações. E isso que chama bastante atenção é no músculo liso, que não possui estriações nesse músculo, apresentando no intestino. As unidades de contração muscular, sarcômeros, eles mudam de acordo onde estão localizados. Exemplo: se o sarcômero estiver na membrana plasmática, é chamado de sarcolema. Se estiver localizado no citoplasma, é chamado de sarcoplasma. E se também estiver no retículo endoplasmático liso, é chamado de retículo sarcoplasmático. Ou na mitocôndria, é chamado de sarcossoma. O tecido muscular estriado esquelético, como foi falado anteriormente, ele possui células fusiformes alongadas, núcleos periféricos e múltiplos, e possui uma capacidade de regeneração parcial pelas células satélites laterais. Aqui é uma imagem microscópica do tecido esquelético. Possivelmente pode cair na prova. Classifique o tecido. Se cair na prova essa imagem, você já sabe que é o tecido esquelético. O tecido esquelético ainda, ele possui um tecido conjuntivo associado, o endomísio ao redor de cada célula, o perimísio envolvendo as fibras e o epimísio revestindo todo o músculo. Nessa imagem microscópica, o epimísio, essa parte mais avermelhada, mais corada, é revestindo todo o músculo, o perimísio envolvendo as fibras e o endomísio ao redor de cada célula. O sistema T, ele facilita a propagação do potencial de ações nos músculos e as invaginações do sarcolema. Forma os túbulos T, contudo, aberturas dos canais de cálcio do retículo sarcoplasmático
promove liberação de íons cálcio no sarcoplasma. Para que a contração muscular ocorra, é necessário também que os filamentos se movam. Sobre os filamentos mais finos, actinas, estão os filamentos mais grossos, miosina. Neste movimento, as coisas deslizam. Quando tem a contração, o sarcômero diminui entre os discos Z e se aproximam um ao outro. Aqui duas imagens. Primeira imagem do sarcômero com suas bandas divididas. As bandas são representadas por miofibrilas e ela é composta por tropomiosina, actina e troponina. Ao lado da imagem tem um sarcômero relaxado e também um sarcômero contraído. Como vocês podem observar, tem a actina, a miosina e suas bandas derivadas. Na primeira imagem pode-se observar que as bandas Z estão mais próximas. O tecido muscular estriado esquelético também apresenta 3 tipos de fibras musculares: fibras vermelhas, contração lenta, contínua, com muita mioglobina e muitas mitocôndrias; fibras brancas, contração rápida, com pouca mioglobina; fibras intermediárias apresentam propriedades de ambas. Próximo tecido: tecido muscular estriado cardíaco. Esse tecido possui células alongadas uninucleadas central, tem contração forte e rápida involuntária, ou seja, esse involuntária quer dizer que a gente não consegue parar o nosso músculo, nosso miocárdio, nosso coração. Ele tem um batimento 24 horas por dia e a gente não tem autonomia sobre ele de parar. É contração involuntária. Apresenta discos intercalares que funcionam como complexos juncionais. Aqui mais uma imagem microscópica com os discos intercalares e os núcleos. Outra imagem aqui do tecido cardíaco. E esse tecido ele é regenerado nos primeiros anos de vida, não adulto. Apresentam desmossomos e junção comunicante e possuem os sarcômeros. Outro tecido é o tecido muscular liso, que possui células alongadas e fusiformes, núcleo central, rico em fibras reticulares e tem uma alta capacidade de regeneração. O tecido muscular liso, diferente dos outros tecidos. Um tecido bastante importante na realidade, que chama atenção, é o tecido nervoso, que diferente do liso, possui uma alta capacidade de regeneração. O nervoso não possui essa capacidade, ou seja, o tecido nervoso ele é mais, como posso dizer, ele é mais rígido em relação ao tecido muscular liso. E também apresenta cavéolas, que são reservatórios de íons de cálcio, responsável pela contração muscular. Aqui é mais uma imagem microscópica do tecido muscular liso, não apresenta estriações nenhuma, com o núcleo único e central. Outra imagem microscópica, tecido muscular liso. E foi isso, galera, sobre o tecido muscular. Desejo boa prova a todos, que Deus abençoe vocês e bom recesso. E foi isso. Tchau, tchau.